Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao quarto episódio do podcast Rico. Hoje eu tô aqui e pensa na responsabilidade que eu tenho hoje. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial. Ela é simplesmente uma das principais comunicadoras do Paraná. Eu tô falando com a Valquíria Melnick. Ah, imagina! Fala, Rico! Tudo bem? Tudo bem, que É prazer. um prazer ter você aqui. Privilégio é todo meu, imagina, né? Na verdade, você falar que eu sou uma das mais importantes comunicadoras, você está exagerando aí, mas tudo Não, bem, você né? sabe que você é. Não, imagina, nosso trabalho, né? E teu também. É um prazer estar aqui. Vamos fazer uma troca hoje. Nossa, maravilha. E quando eu iniciei esse podcast, a primeira pessoa que eu pensei em convidar foi você. Ah, que bonitinho, que legal. Você me convidou, eu acho, né? Acho que eu tive Convidei. alguns compromissos, Isso, a agenda viagens. não deu muito certo, mas Aham. hoje você está aqui. Ah, que bom. E eu comecei a pesquisar sobre o seu currículo e eu fiquei uns 2 dias pesquisando, que é muito extenso. Você Tá tem um brincando. currículo gigante e eu falei, ó, eu não vou me atrever a falar o currículo. Eu A vou idade pedir para chega, você. né? A idade chega e aí a gente vai ficando com um currículo maior. Você vai ver. Então, eu não vou me atrever. Eu sei que você tem teu histórico é muito bom. Enfim, você foi Miss, você é apresentadora de TV. Eu sei que você é mestre de cerimônias. Eu sei que você faz muita coisa, mas eu queria que você falasse mais. Então, nesse bate-papo aqui vai ser legal para conhecer mais você e a gente trocar uma ideia. Sim. Sabe que essa relação com a comunicação começou cedo na minha vida, né, Cris? Eu, desde cedo, desde nova, eu já trabalhava com propaganda, publicidade, né, Uhum. nas agências. Então, o que que acontecia? Eu acabava sendo escolhida para falar, mesmo eu sendo propagandas de lojas, que era para ter só não o ator, o modelo, né? No caso, era para ser só modelo, só a criança, só adolescente, sempre me colocavam para falar. Eu não Entendi. sei se colocavam para falar ou se acho que eu falava demais e acho que pensavam assim, eu acho que ela conversa muito, a gente pode tentar mesmo não sendo atriz, quem sabe sai algum texto, mas olha, brincadeiras à parte, foi assim, eu comecei falando, fazendo propagandas com áudio, o que hoje só atores que fazem, né? Que modelos não fazem, Sim, só atores que entendi. fazem com áudio. E aí, para mim, era uma facilidade, assim, me darem um texto e eu decorava aquilo e falava Legal. muito bem. E aí, o que aconteceu? Aquilo foi puxando, um trabalho puxando o outro. Foi assim que eu comecei, digamos, com uns 16 anos de idade, mais ou menos. E aí, com isso, né, na época, há muito tempo atrás, era CIR Laboratório, né, Soft Cine, e dali foram vindo outros trabalhos até que os diretores da CNT, quando eu tinha 18 anos, me chamaram para um teste. Um teste de Na apresentadora CNT. de televisão. Comecei na CNT. Que legal. E isso foi tão bacana porque foi uma grande oportunidade você começar a trabalhar no que eu faço até hoje, né? Estou te falando coisa Sim. de 30 anos atrás, e aí você ser chamada. Eu nem era jornalista, porque eu tinha 18 anos, eu estava entrando na faculdade de administração de empresas na época. Caramba. Tinha acabado de passar no vestibular administração de empresas. E aí me chamaram para trabalhar lá. E aí foi uma experiência tão maravilhosa, que foi fazer televisão, que na época era o Cine News, que eram as novidades Aham. sobre cinema, né? E eu acabei, graças a Deus, com as orientações que eu tive, muita gente profissional boa, né? Orientando, direcionando, diretores muito bons da época que a CNT tinha nesse período. E aí foi embora, fiquei lá por muito tempo, e aí nunca mais eu parei. E você sempre, você trabalhava desde cedo, mas você queria realmente isso? Porque você prestou vestibular, né? Você Sim, queria seguir carreira ou você... queria. Sabe por que eu fiz o vestibular para administração? Porque na época não era obrigatório ser jornalista. Hoje eu sou jornalista, formada também, porque depois veio, é claro, né, a mudança na lei, ainda Sim, bem, né, de que você tinha que ser é verdade. jornalista para atuar nos meios de comunicação. Uhum. Na minha época de escolher
o que eu ia fazer no vestibular não era necessário. E aí eu pensei, eu já estava na televisão, né, fazendo comunicação. Então, a vontade de fazer comunicação já tinha me atingido, já tinha aquilo, e sabia que não era necessário ser jornalista, né? Aí eu pensava, então eu vou fazer um curso que sirva para alguma coisa na minha vida, para qualquer coisa. E eu pensei, administração de empresas, né? Porque você aprende um pouco de cada e vou continuar na comunicação, na área da TV, até onde der. Então, sempre foi o plano. Sempre foi o plano. Desde de adolescente, eu gostava muito disso e eu sabia que eu tinha a missão de comunicar. Que legal. E como é bom, né? Você seguir uma carreira que você gosta, né? E você sabe, Cris, que isso eu acho que é fundamental, porque todos os dias, quando eu acordo, eu não lembro nenhum dia da minha vida de ter acordado e pensado assim, eu tenho que trabalhar. Entendi. Não, chega até a me arrepiar, graças a Deus. legal. Eu nunca tive isso, sabe? Então, para mim, sempre foi um prazer. Quando você escolhe trabalhar com aquilo que você ama, as coisas fluem, verdade. E você não sente, você pode ficar o dia inteiro, você pode ficar a noite inteira, fazer hora extra, você não tá nem aí. É a coisa mais maravilhosa do mundo. É uma dádiva, né? A gente ter é um privilégio trabalhar com o que ama. Muito. Eu também, eu trabalho muito, assim, o que eu faço é o que eu sempre quis fazer, e eu sei que você está falando. É muito bom a gente acordar todos os dias, a gente tem uma missão, né? E essa missão se torna cada vez mais fácil, porque você está ali, acaba, enfim, não é um trabalho. Essa é a verdade. Sim. Não, e ainda mais com a televisão, a gente tem um papel muito importante, né? Um papel, uma responsabilidade muito grande. Quando a gente está lá representando as pessoas, o que acontece? Aquelas pessoas estão te assistindo e você está, de certa forma, influenciando elas. Isso acontece hoje na internet, é muito que a gente sabe, mas isso já começou lá atrás na televisão, que é quando eu comecei também, né? Então, hoje eu posso dizer que eu estou na internet, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, eu aposto que você vai me perguntar sobre transições, etc. Mas eu digo assim, lá atrás a televisão, ela direcionava as pessoas. Então, a tua responsabilidade é muito grande de estar lá na frente de um público falando. Então, você tem que saber o que está falando e com um certo cuidado até, porque algumas pessoas vão realmente se influenciar com aquela sua informação, com aquela sua dica, né? É verdade. Bom, eu queria saber de você sobre... Você foi Miss, né? Eu acho muito legal. Você gosta de eu gosto. Eu acho beleza, Cris? Eu gosto, porque eu acho que é um evento muito legal. Eu sempre, como eu era fotógrafo, então eu participava desse mundo. Então eu acho muito legal. Eu queria saber como é que foi a tua trajetória. Como Miss? Olha, como Miss, você sabe que foi curta, né? Até porque eu já logo estava na faculdade, tinha meu trabalho, mas a época do Miss Brasil foi uma consequência, foi tudo ao acaso. Esse, na verdade, eu não busquei aquela coisa assim, eu quero ser Miss, isso não. Isso foi acontecendo assim, naturalmente, no meio do trabalho, porque eu fazia bastante eventos, né, também, quando eu tinha 16, 17 anos. Sempre me virei, né, você viu? A pessoa não para de trabalhar. Aí, eu me lembro que, assim, num desses eventos, eu acabei conhecendo pessoas, mulheres que já estavam na área de concurso de beleza e que conheciam. Vamos nos inscrever, olha só. E sabe quando vai meio que você vai meio que aceitando aquele desafio, dizendo assim... Será? Mas, puxa vida, concurso de beleza. E daí eu comecei a fazer. E comecei a gostar da história, porque... Primeiro porque ganhava prêmios, né? Você é uma menina de 16 anos. Eu pensava, puxa, vivia trabalhando, às vezes trabalhava lá, ia lá entregar alguma coisa, vamos fazer assim, sei lá, eu não vou lembrar de valores, né? Mas vou fazer um paralelo aqui hoje. Digamos que eu ia lá ganhar R$100 no dia para algum evento, né? E aí eu ia lá e participava de um concurso e, de repente, você ganhava uma joia, uma viagem, não sei o quê, e roupa. Falei, puxa vida, eu acho que
esses concursos são bons, né? Eu acho que concurso não era Chamou nem, atenção? não era nem pelo título, era pela aquela questão assim de não deixava de ser uma forma de você estar trabalhando também, né? Entendi. Mas enfim, aí foi um puxando o outro, eu acabei participando de 10 concursos de beleza, 10? entre eles o Miss Brasil, Aham. mas foi tudo muito rápido, foi assim, 92, 93, 94. Sim. Porque era o auge, assim, né? 16, 17, 18, por aí. A minha idade, mais ou menos, dos Sim. concursos. E aí, dali, né, foi até o Miss Brasil, e depois não teve mais, óbvio. Mas foi isso, foi muito rápido, 2 anos. Tive o privilégio de conhecer o Nelson Mandela lá É verdade. na África do Sul, quando eu fui para o Miss Mundo. E eu falo assim que o que eu carrego, né, de bom dessa trajetória assim de Miss, muitas vezes é o que as pessoas não sabem, nem imaginam. Eu ter tido essa oportunidade de conhecer esse líder maravilhoso, bem na época que ele era o presidente da África e que tinha... No auge mesmo. No auge, né? Que acho que o Mandela foi de 94 a 99, acho que Isso. bem no período que ele estava presidente, 94, final de 94, foi o Miss Mundo lá na África do Sul. E foi o ano do fim do apartheid, né? Aquele ano, era um ano muito importante mundialmente falando, especialmente para eles, né? E então foi um privilégio, mas conviver com mais de 90 culturas diferentes. Imagina você com... Eu imagino que deve ser uma loucura isso, né? Porque você... 90 mulheres, Imagina. cada uma de um país. Olha que curiosidade, assim, tipo, isso desperta uma curiosidade, é um diferencial, sabe, que você tem que aproveitar. E quando você estava lá, o que você pensava? Assim, no evento, tantas mulheres diferentes, de lugares diferentes. O que vinha na sua cabeça? Eu cheguei até aqui, como que é isso? Eu era muito nova, né? Então, Claro. assim, é óbvio, assim, é diferente. Talvez hoje, se eu estivesse lá, eu ia ter aproveitado muito mais a situação de estar lá. Essa riqueza, né, de cultura que estava na minha frente, e às vezes a gente não tem noção daquilo, né, da importância daquilo. Então, na verdade, na época eu não falava muito bem inglês, eu fiquei mais com a portuguesa, né, a Miss Portugal, e com as meninas da América Latina, por conta do espanhol ser parecido, enfim. Então, eu não tinha muita oportunidade de conhecer as outras, né? Era mais assim, passava, dava tchau, oi, etc. Mas de conversar mesmo, eu tinha só essas meninas comigo. E o que a gente pensa na época? Na época que você está lá, é tanto trabalho, você não tem noção. É tão cansativo, é uma agenda assim... Não, deve ser muito puxado. Das 5 da manhã até 11 da noite, que não param. Com eventos, com momentos que tem que tirar foto, que tem que fazer vídeos, que tem que treinar, que tem que ensaiar, que tem que fazer entrevistas. É muito corrido e é bem cansativo. Então, eu lembro que a gente não tinha nem tempo de pensar. A gente curtia quando dava, né? E era uma época tão distante, 94, não tinha nada disso, né? Não tinha rede social. Então, isso que eu penso. Se tivesse rede social na época, como era diferente também, né? Eu acho que não tinha nem plástica, hein? Acho que as pessoas estavam tudo naturais lá. Tava tudo tão diferente, né? Então, hoje não. Hoje eu acho que é trabalho, assim, a pessoa já começa trabalhando, já começa gravando o tempo inteiro, além de ter os compromissos do local. Porque hoje tudo é documentado, né? Tudo documentado. Você simplesmente pega o seu celular, faz um vídeo ali, stories, e aquilo bomba. Então, é muito... Por isso que eu gosto de concurso de Miss, porque eu acho bem, bem interessante. Eu era da área, né? Então eu gostava muito disso. E o interessante do Miss Mundo, especialmente, né? Acho que todos eles são assim. Eu já acabei me desligando, eu não tenho muito assim conhecimento a respeito. Mas sempre teve um propósito, né? Mais social, de você trazer algum projeto. As Misses, elas não podem só serem bonitas lá, desfilar bem, etc. Elas têm que ter um projeto, participar, estar junto, né, com a administração, fazendo algo pela comunidade. Porque é um concurso muito disputado.
são muitas mulheres, né, participando. Não é assim, parece que chegou lá muito rápido. Não é assim, é um processo muito longo até chegar lá, até onde você chegou. De cada cidadezinha até o estado, depois exatamente. o país, São para várias depois vitórias, estar lá, né? Até chegar lá. Então são etapas e mais etapas, né? Exatamente. Tá, e voltando de novo, vamos voltar na TV. Vamos voltar onde você quiser. Vamos lá. Então você iniciou na CNT. Na CNT. Comecei lá em 94, inclusive, no início de 94. Comecei antes de ser Miss, hein? Que tem muita gente que acha que ela foi Miss, então ela foi pra TV. Não. Mas você sabe que na verdade, eu achava que a ordem era essa, porque eu achei que você ganhou mais visibilidade e a TV... Não, eu tive que pedir licença, sair do meu trabalho, que eu já estava lá desde, sei lá, janeiro, fevereiro. O concurso foi lá por outubro, novembro. Então, eu já era Miss. Aliás, já era apresentadora até ser Miss. E aí, eu tive que pedir até licença para sair, poder viajar, ficar 30 dias na África do Sul, etc. Então, eu comecei lá. Isso que eu falei, foi muita sorte. Eu não vou dizer que... Porque tudo na minha vida sempre foi muito trabalho. Sim. A minha vida sempre foi correr atrás. Eu sempre me preparei para cada coisa que eu me dispus a mostrar, sabe? Então, eu sempre fui estudar, sempre fui me preparar, sempre fui estagiar. Só que aquilo foi sorte. Por quê? Porque eu não era jornalista, eu não era ainda da área da comunicação, eu só era uma modelo. Então, eu tive sorte de alguém assistir o meu trabalho na tela, de começar a ver que essa menina conversa, fala com o público. Será que não era da gente chamar ela para... Alguém que te enxergou. Exatamente. E essa pessoa também, olha, tem que... palmas, porque um bom olheiro, hein? Muito obrigada. Porque olha só quanto tempo você tá já na TV. Verdade, mas começou assim. E eu me lembro que eu fiz testes com muitos profissionais já, com pessoas que já eram do jornalismo e já eram apresentadores. E assim mesmo eu consegui a vaga, sabe? Sim. Por conta... E como foi para você o início? Quando você... Tenta lembrar agora, você chegou na TV, os primeiros dias, como foi? Tudo novidade, né? Eu lembro que eu não sabia absolutamente nada, eu fui bem orientada, aquilo que eu te falei no começo, tive bons diretores, tive uma equipe muito voltada, assim, para me ensinar. E eu tive essa humildade de aprender, sabe? Tive essa humildade de prestar atenção. Porque eu imagino que não é fácil, óbvio, você já tem tem experiência, hoje você é a Valquíria, mas lá atrás, o início de tudo sempre é muito difícil. E aí, tudo, né? Exatamente, mas eu imagino que para uma menina nova, iniciando tudo ali, não deve ter algumas barreiras aí, né, para passar, principalmente eu falo até psicologicamente, porque é uma oportunidade que você tinha na mão. Na verdade, assim, eu tive bastante tranquilidade nesse sentido. De entrar na televisão, eu me sentia em casa e me sentia à vontade. Olha, que legal. Isso eu não tive essa barreira. Eu tive, é claro, que ter essa humildade de aprender. Mas então, Valquíria, você tem um dom de fato. Porque graças a Deus. Você nasceu assim, de verdade, porque tem muita gente que... até o pessoal faz muito essa comparação. Você pega o Messi e o Cristiano Ronaldo. O Messi, ele nasceu com o dom de jogar futebol. E o Cristiano Ronaldo não, ele não nasceu com esse dom, mas é muita persistência, muita vontade, e os dois se igualaram. Exatamente. Então, assim, você nasceu com o dom da comunicação. Ai, muito obrigada. Sabe que eu tenho, assim, esse amor, né, à comunicação, e eu tinha essa facilidade desde cedo. Então, quando eu cheguei lá, eu me senti em casa, e eu só precisava aprender a ler teleprompter, por exemplo. Sim. Teleprompter. Eu comecei já com teleprompter, né? Ou seja, eu tinha que ler aquilo sem parecer que estava lendo. Que tem uma técnica para isso, né? Claro. Que é só fazendo que você vai pegando. Que também o pessoal pensa que é só ler, não é isso também não, porque é muito difícil. Não, porque você tem o tempo certo da leitura, tem o ponto certo. Às vezes o teleprompter não sobe na velocidade que deveria ter subido e aí você tem que improvisar alguma coisa até que suba para que te alcance. É ou não é? Você tem que ter um jogo de cintura. E isso é só com o tempo que você pega. Sim. Só com o tempo. Eu já gravei vídeo com
com um teleprompter não é fácil. Não, e hoje é mais fácil ainda, porque antigamente era aquele na manivela, assim, tipo, sim, era muito sim. estranho. Já gente, vi como é que alguns pode? vídeos na internet. Aquele negócio ficava girando, enfim. Mas tudo vai evoluindo, né? Claro, e assim, eu fui aprendendo a ler teleprompter. Ok, daí quando eu estava lendo o teleprompter, eles mudaram o programa, daí virou sessão das 8, do qual eu tinha que decorar tudo. Não tinha teleprompter, porque eu tinha que ir de uma câmera até a outra, e eu tinha que decorar exatamente do jeito que estava o texto. Eram textos enormes, enormes, com os nomes dos diretores, dos atores, eram filmes, né, diariamente, que a CNT exibia nacionalmente. Entendi. E eu tinha que fazer uma introdução, eu tinha que fazer comentários no meio do filme e uma finalização. Óbvio que isso vinha daí com algum redator que já fazia, jornalista, etc, né? Então por isso que entravam as pessoas que não precisavam ser jornalista. Bastava você saber comunicar sim. e algum jornalista e roteirista que escrevia tudo, pesquisava o filme, pesquisava os atores, diretores, e aí eu decorava tudo aquilo e tinha que fazer exatamente daquele jeito, porque tinha um diretor muito bom de São Paulo que vinha para nos dirigir, inclusive. Me fugiu agora o nome dele. Mas, assim, eles na verdade, nos direcionavam e isso fazia com que a gente aprendesse. Por quê? Porque a mudança... Você veja, sair do teleprompter de uma hora para outra e daí você tem que decorar, você já sai da tua zona de conforto e faz com que você aprenda. Tem uma técnica para decorar? Porque... Eu tenho a minha para decorar. Tem que ter. Tem que ter, né? Porque não é fácil isso também, não. Não é fácil. Como que você vai memorizar? Ainda mais filmes, por exemplo, e ainda se tinha que seguir como que estava escrito? Não era filmes, era assim, era um roteiro, né? É um roteiro publicitário. Ah, entendi. Ah, achei que era mas... Era um roteiro, tipo, olá, boa noite, o filme que vocês vão assistir hoje é X, com o ator fulano de tal, dirigido por fulano, ganhou Oscar de melhor filme. Era assim, era um comentário, um resumo. Entendi. É um resumo. Veja essa linda história romântica, para gerar curiosidade. Era para gerar curiosidade, falando o nome dos atores, do diretor, se ganhou ou não ganhou prêmio. Então, mas isso tudo tinha que ser decorado, porque o nosso diretor era muito exigente, não era para improvisar, não, era para ser naquele tempo, naquele texto. Caramba. Para mim foi ótimo, porque eu aprendi a decorar, né? Com 18, 19 anos eu estava lá, já tinha aprendido a ler teleprompter, agora eu tô aprendendo a decorar. Olha só. Você começa a decorar. Eu pegava aquelas folhas imensas assim antes, tipo um dia antes que chegava todos os roteiros, porque nós gravávamos da semana inteira, às vezes num dia. Então não era eu decorar só um filme do dia. Entendi. Eu tinha que decorar a abertura de todos da semana, Caramba. Todos os comentários e todas as finalizações. Então imagina como você tem que forçar a tua mente, né? Mas foi indo, a gente vai descobrindo, assim, técnicas, sabe? Sozinha mesmo, o que funciona melhor. Tá, mas se eu decorar esse primeiro e aquele... Eu sei que hoje eu já tenho as minhas técnicas. Entendi. Se quiser, eu já te ensino também a decorar, mas você não precisa mais, né? Hoje tá mais fácil, mas ainda assim, é muito legal, porque tem que ter técnica. Como que você vai decorar tanto texto? Né? Não, mas você sabe que a CNT foi uma grande escola. Eu fiquei lá, eu acho que uns 6 anos ainda lá, 6, 7 anos, eu não sei, não vou lembrar exatamente, mas assim, foi uma grande escola, foi um divisor de águas, Sim. Porque a partir dali eu virei apresentadora de televisão, né? E aí, o que também me ajudou muito na decisão de eu me formar em administração e ir fazer uma outra faculdade de jornalismo. Entendi. Porque eu pensei, já que só me chamam para trabalhar na TV, eu acho que essa faculdade de administração aqui é só um plus que não vai caber para a minha profissão. Eu vou, claro, sempre conhecimento nunca é demais, mas eu precisava aprender jornalismo. Aí eu fui. Aí eu fui fazer jornalismo. Eu entrevistei aqui, eu não sei se você conhece, talvez você conheça o celebrante Ricardo Alves. Ele é um celebrante de casamento e eu fiz uma pergunta para ele que eu acho que para você tem muito sentido e que ele faz a celebração do casamento. Então, ele tá na frente dos noivos ali, enfim.
E eu perguntei para ele assim, às vezes você tem um problema na vida, você está resolvendo alguma coisa de família, você tem, sei lá, e você não pode deixar transparecer um problema pessoal, por exemplo. Uhum. Para você que estava diariamente na TV, também deve ser uma barra, eu imagino, porque você tem que estar ali, você não pode deixar transparecer nada. Para mim nunca foi difícil. Eu sempre separei muito bem. Eu Que não legal. deixo absolutamente nada influenciar o meu trabalho na televisão. Olha só, Não tem perigo. que legal. Pode acontecer o que for. Na hora que eu estou gravando, parece que faz um clique assim que eu esqueço absolutamente tudo que está na minha volta. Caramba, que legal. Isso é uma coisa talvez minha. Eu tenho essa como é que eu posso dizer? É um exercício interno isso. Você Então, não mas pode deixar se volta no influenciar. talento, no dom, que você nasceu com isso, é impressionante. Porque é muito difícil você separar, e é uma coisa então que é natural para você. Eu não sei, me desliga assim, sabe? Imediatamente. Eu entrava, o pé na emissora, mesmo na RIC TV, que eu trabalhei quase 10 anos, né? Todos os dias, um programa ao vivo, diariamente, e com muitas horas que eu tinha que ficar lá na emissora. É óbvio que em 10 anos aconteceram coisas ruins para mim, né? Mas eu duvido que alguém lá lembre de um dia estar lá de mau humor, ou de estar lá trazendo algum problema de casa. Não existe. Que legal, hein? Porque provavelmente você se desliga e liga o modo apresentadora. Exatamente. Eu não sei, tem uma chavinha aqui do tipo, eu foco naquilo e pronto, né? Foco naquilo e esqueço o resto. Esqueço, eu deixo para pensar depois. Eu sei que eu vou ter que pensar em tal coisa depois, mas agora não. Legal, agora hein? O meu momento é fazer pauta, é escrever, é conversar com o telespectador, né? Ainda mais Muito a gente bom. que está lá, né, Cris? Você veja, tem pessoas com muito mais problemas do que nós nos assistindo, mas muito mais. Então, a responsabilidade da gente estar ali é levar para essas pessoas um pouco mais de leveza, né? Que nem o meu programa de 10 anos lá foi um programa de variedades. Então, depois que saía de um programa de policial, né? Um programa com muitas notícias ruins, nossa, pesadas. É verdade. Notícias, né? De morte, de sequestro, de estupro. Você tinha a missão de fazer todo mundo esquecer tudo aquilo. Eu tinha essa missão. Eu chegava com a leveza. Eu chegava para falar de coisa boa. Vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de moda, de beleza, de culinária, de mundo pet, vamos falar de filhos, de crianças, de saúde, o que é que faz bem para você, o que eu posso te ajudar. Para mim era um privilégio entrar na casa de cada um todos os dias. Isso assim, isso até me arrepia. Eu tenho, para mim é um presente de Deus. Deus te dá uma missão, né? Que legal. Ele te dá uma missão e quando você está ali fazendo coisas para as pessoas e que aquilo sai de você, você teve uma ideia, você está ali ensinando alguém, dando uma dica. Olha o quanto nós ajudamos lá, né, nesse período, Cris. Você que nos acompanhou, por exemplo, quantas rendas extras a gente na TV não proporcionou, né? Não proporciona para as pessoas desempregadas, pessoas que não tinham. Eu tive relatos de pessoas que vieram de fora, que depois me escreviam nas redes sociais dizendo assim: poxa, Valquíria, eu cheguei com uma mão na frente e outra atrás. Eu aprendi a fazer determinada coisa na sua casa, em casa, no seu programa. Eu consegui fazer a minha filha se formar graças ao seu programa. Então, são relatos que não tem como você não se sentir. Nossa, eu imagino que para você isso. Por Deus. Para você isso, você ouvir alguém falar isso e você foi ali, você tá com esse propósito de vida e de ajudar as pessoas e sem que você saiba ainda, porque quantas pessoas você ajudou que nem chegou. Não chegou a se manifestar. Sim. Né? Tem assim o caso de uma mulher também que falou a mesma coisa, que eu dei a oportunidade, não fui eu que dei, né? Na verdade, a oportunidade vem da televisão, de toda uma equipe, de todos nós que decidimos juntos, né? É toda uma equipe, diretora, pauteira, apresentadora, repórter. Então, muita gente envolvida e a gente está lá na frente
levando muitas vezes esses louros, mas tem toda uma equipe, todo um trabalho envolvido, né? Então eu estou dizendo por mim, mas tem mais gente por trás. E essa telespectadora disse que eu dei para ela a oportunidade dela mostrar o trabalho dela, que ela era artesã, né? Então a gente trazia alguém para mostrar o trabalho, o antes e o depois, e ali dava o telefone gratuitamente na tela. Eu lembro disso. De todos, a gente levava todo mundo gratuitamente para mostrar como que faz um bolo, para mostrar como é que faz uma oportunidade, roupa. Hein? Então, um artesanato, e isso tudo você ia gerando o quê? Renda para essas pessoas que se apresentavam e aquelas que aprendiam. Sim, né? exatamente. Enfim. É uma rede, né? É uma rede. Amigo, eu falo para você, televisão é uma missão também, é uma missão que você tem que saber usar. A minha missão foi essa. A minha missão foi gerar uma segunda renda, gerar oportunidade para os empreendedores, os cachorrinhos que a gente arrumava dono, verdade. lembra? Toda semana verdade. a gente conseguia um lar para os cães abandonados, eu lembro que as organizações levavam a gente, né, as ONGs levavam para a gente os cachorrinhos que eles não tinham lar, contava a história, 100% de adoção. Sabe o que é isso? Nossa, que você legal. sabia que era muita gente assistindo, é claro. Daí você trazia um cachorrinho já vacinado, já castrado, contava a história dele, dizia mais ou menos qual é o perfil, né? Porque tem cachorro que é bravo, tem cachorro que prefere estar sozinho, outro prefere criança. Então a gente contava o perfil, depois elas faziam esse filtro e toda semana a gente tinha um dono, né? Um lar novo para esses cachorros. E você quase não gosta de doguinho, né? Eu amo. Gente, eu amo, eu sou apaixonada. Bom, você deve acompanhar, né? Eu tenho 2 vira-latinhas, né? Eles já estão com 16 anos e 14, né? Então são 2 vira-latas que eu adotei também, que eu sou a favor da adoção, né? Eu sou a favor dos cães tadinhos que não tem aonde morar, a gente ajudar. E esses 2, eu já prometi, né? Eu tenho muito compromisso, mas a partir do momento que você adota um animal, você tem que ir com ele até o fim. É verdade. A partir do momento que você escolhe ser a tutora, né? O tutor de um animal, ele depende de você até o fim, né? E os bichinhos têm tanto amor, né? É um amor, é uma gratidão, principalmente os adotados. Você já percebeu que os adotados parece que eles têm uma gratidão nos olhos, assim, é um amor que não existe igual, né? Porque, como dizia, né? Tranca uma pessoa no porta-malas e o teu cachorro. Depois abre, você vai ver quem é que vai ficar feliz em te ver depois, quando você abrir. É verdade. É muito verdade. Então, e outra coisa também que a gente até tocou no assunto, sobre essa transição, acho que é legal a gente falar isso. TV, com a chegada da internet, porque você pegou tudo isso, né? Como que é essa mudança de comportamento, de comunicação? Porque a gente vê alguns jornalistas aí também falam a mesma coisa, que é uma diferença grande a comunicação que era da TV e hoje migrando tudo para a internet. Porque hoje já está junto ali. Até a internet, ela está até pegando muita audiência da própria TV. Então, tem que fazer essa adaptação, né, de comunicação. Como que é? Bom, primeiro que eu acho maravilhoso. Eu acho que essa transição é magnífica. Ela é difícil para nós que estamos há tanto tempo no mercado? Claro que ela é, como qualquer mudança é difícil na vida da gente, né? Sim. Tem que ter resiliência, tem que enfrentar, senão você acaba ficando para trás. Eu acho fantástica a questão de você ter a possibilidade hoje de se comunicar sem depender das emissoras de televisão. Eu acho isso maravilhoso. Olha o que a tecnologia faz pela gente. Se você quiser pegar agora teu YouTube, qualquer rede social ao vivo, você vai transmitir ao vivo para o mundo. Nossa, sem você precisar pagar para ninguém. Olha isso, gente. Isso sim é você dar poder a alguém, né? Sim, exatamente. Poder de comunicação. Você deu voz, né? Voz. Você está dando voz para alguém através desse crescimento, dessa internet. Isso é maravilhoso. Não tem como. Esse é o caminho, na verdade. Eu acho que a televisão vai continuar? Vai. O livro não continua? Sim, exatamente. O livro continua, vamos ver. O rádio.
O rádio não continua? Continua. O que vai acontecer? Vai haver a internet, que, aliás, já tem, né? Cada vez mais, a gente sabe disso. A televisão vai continuar? Vai, mas para outros fins também, fins que sejam mais interativos. Eu acho que a TV vai se adaptar com questões mais interativas, né? E que você tenha a possibilidade de escolher os horários. Como é a internet. Sim. A internet, muitas vezes você começa lá vendo uma série e tal, não quero mais, vou dormir. Sim. Depois você continua. Você já pensou se a gente não tivesse ainda essa internet, tudo que a gente faz programado ainda mais na nossa vida, né, Cristiano? Ninguém tem tempo para mais nada. Ninguém, não tem como, né? Não tem nem agenda direito definida. Então amanhã é um dia. No outro dia eu faço outra coisa. Então não tem como eu vou assistir TV todos os dias, 2h. Não existe isso mais. É verdade. Né? Porque a facilidade hoje, e tem muita coisa para nos distrair hoje, né? A gente fala assim, o tempo está passando mais rápido, mas não é. Hoje tem muita coisa, porque você pega o seu celular hoje, você vai ficar 10 minutos, você fica meia hora se você não se ligar, né? 1 hora, passa o tempo. Então a gente tem muito mais distração hoje. Tem. Então eu vejo as pessoas falando, o tempo está passando muito mais rápido. Nossa, quando vejo é meio-dia, mas não é. É que antes, eu perguntei para minha avó, fala assim, porque ela fica em casa, ela não tem nada disso, né? Passa o dia, demora para passar? Ela fala, nossa, demora muito para passar. Ela fala, por quê? Porque ela não tem uma distração que a gente tem, né? Exatamente. Ela tá ali só assistindo TV, vê todas as novelas, né? Isso, exatamente. Muitas das nossas mães, tias, avós ficam ali vendo a novelinha das 6, das 7, das 8, né? Elas exatamente. têm. E é maravilhoso para elas, por quê? Porque é uma companhia também, né? Exato. Né? Agora imagina na época em que elas eram jovens e não tinha nada. Nem rádio não tinha, por exemplo. Exatamente, imagina. É a mesma coisa quando a internet chegou pra gente. É aquela coisa, uau! Não acredito. O telefone celular com imagens. Hoje, ligar por vídeo. Se ligar para alguém por vídeo, isso para nós, né? Tipo, é a mesma coisa quando chegou a televisão para elas. É verdade. Entendeu? Quando a gente começou a falar com as pessoas, vendo elas, assim, mesma transição. Então você acha que, eu também acho isso, que a TV vai ter a sua função também, mas vai ser de uma forma mais dinâmica. Uma forma mais dinâmica, vai ter que se adaptar, vai ter a internet junto, de alguma forma, e eu acho que ainda fica questões assim mais vai ter que ter 4D, 5D, sabe aquela coisa assim de tem que estar muito mais atrativa. Sim. E isso vai acontecer. Sem dúvida, porque ninguém quer perder também o nicho que já conquistou. Sim. Eu tenho certeza que todos os empresários e patrocinadores vão dar um jeito também, junto com a tecnologia, de melhorar ainda mais o que já existe. Né? Eu acho que não se perde, mas diminui e muda-se o formato. Faz uma integração com a internet, basicamente. Com certeza, faz. A internet veio para ficar. A internet ninguém mais, ainda bem, ninguém mais tira. E veio para nos ajudar, né? É verdade. Como nos ajuda, gente? Nossa, no nosso caso aqui, uma agência de marketing digital junto com o estúdio, o que seria se não tivesse internet? Não existiria. Não, então, quantos empregos, né, por exemplo, surgiram daí? Muitos empregos, e eu vejo assim a facilidade também das pessoas. Imagina, para você conhecer alguma coisa, você tinha que pegar aquelas Barças ou ir na biblioteca, lembra? Ia para a biblioteca pública para pesquisar. É verdade. Hoje não, hoje você dá um Google, óbvio que você tem que saber filtrar o que você vai pesquisar, né? Tem que ter fontes confiáveis, isso a gente aprende na prática também a filtrar, mas você tem tudo que você quiser, de qualquer lugar do mundo. Na palma da mão. Na palma da mão, né? Então, é muita facilidade, né? Não tem mais desculpa para não saber nada também. Viu? E me conta uma coisa. Eu queria muito saber. Eu queria alguma gafe que aconteceu já na TV, de repente de bastidor. Conta alguma coisa pra gente. Gafe, Alguma coisa engraçada que você possa contar aí, que o pessoal vai querer saber. Pediram para perguntar isso. Assim... Tem alguma coisa engraçada? Não tem muito, ainda bem que nunca aconteceu nenhum perrengue assim que eu tenha ficado com muita vergonha, mas já aconteceu no caso. Eu lembro que nos cãezinhos que a gente fazia para adoção, vieram 2. A mesma ONG trouxe 2 e queria que eles fossem juntos, adotados, porque eles conviviam muito bem. Sim. E eles sentiriam muita falta se separassem os 2. Sei.
E aí eu ali falando, né? Ah, mas me conte. E eles então, para que família que eles estão destinados? Qual que seria a família ideal para adotar? Ah, mas daí tem que ter espaço, né? Que os dois vão juntos. Mas eles não brigam, né? O bom é que ela falou, ela tinha dito para mim antes que eles se davam muito bem. Aham. Falei, o bom é que eles não brigam. Então, pessoal de casa, olha só, 2 cachorros mansos, né, não brigam, eles precisam um do outro, os dois não começaram a brigar ao vivo, assim, mas brigar, mas assim, de... na frente da não tela, acredito nisso. ao vivo, meu programa sempre foi ao vivo, eu não tinha o que fazer, que nem vocês quisessem cortar agora, corta, mas eu não tinha o que fazer. Ai. E simplesmente brigando ali na minha frente, eu falei, não. E a mulher tinha me dito que eles eram mansos e nunca brigaram. Eles não representaram a paz. Eu tinha acreditado, né? Eu falei, ai, gente, olha, ele é manso e tal. Mas e por que eles brigaram? Porque a nossa produtora jogou uma comida. Para eles olharem para a câmera, ela jogou um biscoitinho, assim. E aí eles brigaram, claro, comida, né? Animal, né, gente? Animal. Ah, que legal. Esse foi um dos episódios que aconteceu, assim comigo, que eu digo de televisão, porque estava ao vivo. E o outro que aconteceu comigo ao vivo é que eu trabalho também há 20 anos com o Medalhão Persa, né? Também faço locução para eles. Há uns 15 anos atrás, eu fazendo a locução de uma... das joias, né? Sei. Eles precisam de jornalista, porque às vezes é 3, 4 horas ao vivo, sem intervalo. Não, eu lembro desses. E tem que ter alguém que tenha esse dinamismo para falar sem intervalo. Que inclusive. Chova ou faça sol. Que inclusive eu acho que deve ser muito difícil também um trabalho desse. É maravilhoso, eu acho. Te dá uma oportunidade de você falar em qualquer lugar. Depois que você faz Medalhão Persa, qualquer programa ao vivo de vendas, você fala em qualquer lugar. Porque você está falando 4 horas ao vivo sem parar. Então, isso que eu penso, é muito tempo. Mas deixa eu te contar essa história. Aí o que aconteceu? A gente sempre tem frases que você monta na sua cabeça, assim, Sei. que serve para qualquer joia, para qualquer produto. Isso é natural. Todo mundo tem aí o seu jeito de apresentar, né? Então eu, assim, na minha cabeça tenho algumas frases que, quando eu estou ocupada falando aqui com o diretor ou falando com alguém ou, né, pegando papel, não faz mal se eu falar, porque vai cair bem. Por exemplo, foi o que aconteceu. Entrou um anel, eu não sabia que anel estava na tela, mas o diretor me chamou para falar sobre outra coisa que ia acontecer. Daí eu olhava para ele, continuava falando, mas eu não estava mais olhando na tela. Entendi. Então eu olhava para ele enquanto ele falava e eu falando. Aí eu falei bem assim, no meio da conversa, agora presta atenção nessa joia, gente. Ela é a sua cara. Eu falei isso. Não é uma frase coringa? Sim, claro. Joia é sempre linda, Sim, não é? claro. Fala a verdade. Claro, joia é uma coisa de se falar, inclusive. Olha só essa joia, gente. É a sua cara, você não vai perder, né? Quando eu olhei pra tela, era uma vaca. Era um anel de vaca. E eu falei que era a sua cara. Não acredito. Verdade. Então, tipo assim, ao vivo, vai fazer o quê, né? Eu não tava olhando pra tela, né? Eu só tava falando com o diretor. Eu falei, essa joia é a sua cara. Quando eu olhei, aquele anel, meu Deus, uma vaca, eu falei, gente, como é que eu corrijo isso? Mas foi tão rápido que eu fingi, falei assim, põe ali, por favor. Não, pode troca. Daí eu falei pra modelo, isso, olha aí, gente. Não, eu falei pra você que era a sua cara, você não pode perder um anel desse aqui. Eu mandei trocar na hora, assim, fingindo que aquele tinha entrado errado, que não era, enfim. Eu não sei, foi tudo tão rápido. E fingindo naturalidade, né? Fiquei na maior naturalidade, assim. Não dei risada, não falei, nada da vaca. Até porque a vaca é sagrada, né, na Índia. Então, o que acontece? Muitas joias são orientais lá. Sim, entendi. Então, é óbvio que ia ter uma vaca ali. Eu não sabia, era começo, mas tudo bem. Caramba. Tenho essas duas. Mas foi rápida. Fui rápida, mas foram duas bem, como se diz, aquelas que te puxam o tapete. Não é? Como é que você sai dessa ao vivo? Então, e uma outra pergunta. Eu gosto muito de filosofia, sabe? E às vezes eu começo a pensar e eu gosto de conversar. Todo mundo me conhece que sabe. Baseado na tua história, você acha que você estava destinada para isso? Você seguiu esse caminho
tomando decisão por decisão. O que você acha? Você acha que você estava destinado a chegar para ser uma apresentadora ou você simplesmente foi tomando decisões curtas que chegou até lá? Eu acho que aí é uma soma de duas coisas. Não, porque primeiro, bom, eu não sei, né? Não sei se existe destino, se existe essa questão de missão. A gente quer acreditar nisso, mas a gente não tem certeza de nada, né? Aquela história. Sim. A gente não sabe se nasceu realmente com alguma missão ou não. A gente quer acreditar nisso, principalmente quando a gente faz alguma coisa do bem para as pessoas, Sim. né? Então eu quero acreditar que eu tenho a missão da comunicação e de fazer o bem para as pessoas através disso. Mas eu acredito muito no teu poder de realizar as coisas, sabe? Porque não adianta eu nascer com um dom, com uma missão, se eu não for atrás. Se não fosse eu ir atrás de muitas coisas para aprender, porque foi um aprendizado atrás do outro. A partir do momento que eu entrei na CNT, eu nunca mais parei de estudar. Até hoje eu estudo. Até hoje eu faço cursos e mais cursos e mais cursos, sempre me atualizando para ficar o melhor naquilo que eu faço. Então, eu acho que não existe assim, como eu tenho esse dom e essa missão, não preciso fazer nada. Então, o meu foi talvez a soma dos dois. Então, na verdade, então foi tomada de decisão atrás de tomada de decisão. Sempre. Para manter, né? Porque eu podia ter entrado lá, não ter gostado daquilo. Não, isso não é para mim. Ou então, né, não ter me diferenciado, ido atrás de conhecimento, aprender a falar direito, aprender a se portar, aprender a ler as coisas. Ou não é? Foi uma decisão atrás da outra. E a nossa vida é uma decisão diária, né? Sim. A gente decide às 24 horas. Sim, se você tiver. Só se você dormir, que daí você para. Acho que daí no sonho só. Mas enquanto você está acordado. São várias micro decisões na vida que você vai tomando. Até vou tomar água, vou tomar café. Tudo. É eu vou agora no banheiro, eu vou depois. Tudo é decisão na vida. Então você acha que para você ser bem sucedido, você não tem que decidir? Você vai ter que decidir. E depois de decidido, você tem que também batalhar, né? Fazer a coisa direito. E quer saber? Depois que decide, não volte atrás. É verdade. Né? Se decidiu por alguma coisa, não volte atrás. Vai até o fim. Faça tintim por tintim. Mesmo que o resultado lá na frente acabe sendo aquele que você não esperava. Sim, não, com certeza. É aquela coisa, né? Se você não conseguir, você ganhou experiência. Exatamente. Você pelo menos tentou e teve aí uma nova experiência, um aprendizado para levar para a tua vida, né? É verdade. Tem muita razão. Tá chegando no fim do papo aqui. Sério? Que já passou 1 hora, mais ou menos? Que nós estamos falando mais aqui? ou menos. Já foi 1 hora, eu acho aí, né? Mulher fala, né? Fala, né? Então, tem mais uma pergunta que eu acho muito legal. Eu sempre gosto de fazer esse tipo de pergunta. Você fala muito bem e é legal o papo com você. Obrigada. Eu separei uma pergunta aqui. Se alguém lhe desse uma caixa contendo tudo que você perdeu na vida. Contendo tudo que eu perdi na vida. Tudo que você perdeu na vida. E você pudesse abrir, qual seria a primeira coisa que você procuraria nessa caixa? Tempo. Pode pensar. Porque eu sei que é uma pergunta... Não, é o tempo. O tempo. entendi. Se eu pudesse resgatar o tempo... Você recebeu uma caixa agora, abriu a tampa ali. Tempo. Porque a gente perde muitas vezes as coisas no tempo, né? Você se não volta, o tempo nunca lhe volta. Não. Tudo. Tempo... Cada segundo que a gente vivencia, ele não volta mais. Aquilo que nós vivemos há 10 minutos atrás não volta mais. Não. Nenhum dinheiro do mundo compra aquele tempo que se foi. É verdade. Então, se você conseguisse trazer o tempo de volta, seria isso que eu traria. Legal, hein? Ótima resposta. E é verdade, o tempo, eu até falo assim, né? Se a gente amanhã quiser voltar aqui e tentar fazer tudo igual, já não é. E não é no tempo, não acontece as coisas iguais, porque realmente, de fato, o tempo é valioso demais, né? E ótima resposta.
Nunca ninguém me respondeu o tempo. É mesmo? É verdade. Geralmente a pessoa pensa uma coisa, pensa outra. Às vezes pensa até um bem material, por exemplo. Tem muita coisa. Nada disso tem valor. Sabe? Nenhum bem material tem valor. O bem que tem valor são as pessoas que a gente perde. Graças a Deus eu não perdi ninguém. Porque talvez eu reconheço quem deva falar, eu traria meu pai, minha mãe. Sim. Eu, graças a Deus, não perdi ninguém. Mas mesmo que eu tivesse perdido, eu ia dizer o tempo. Porque é o tempo que eu passei com eles enquanto eles eram vivos. É verdade. Interessante, hein? Interessante, porque o tempo é tudo. Uhum. Imagina se a gente pudesse retirar um tempo de uma caixa e voltar de E novo. voltar. E detalhe, nós temos um tempo também determinado, tá? E esse tempo é único. É verdade. Não vai ter como você comprar mais ou não, entendeu? Então o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem e a gente não se dá conta. E muitas vezes a gente deixa de fazer coisas porque a gente deixa para amanhã, para semana que vem, e às vezes o tempo não vem. Às vezes você não vai fazer nada daquilo. E você falando isso, aqui, né, também é uma ferramenta que toma muito tempo da gente, né? Que às vezes é o que eu falei, às vezes a gente pega o celular e muitas vezes eu até vi na internet, né? Era meme, mas muito real. A pessoa sentada com o filho dela, uma mulher, e assistindo vídeos de criança na internet. Veja. Em vez de aproveitar o tempo com o filho. Isso aí é uma administração que a gente tem que ter interna, né? Todo mundo. De saber dosar a internet. Porque a gente falou que a internet é a melhor coisa do mundo, claro. Mas se a gente não dosar o tempo que a gente destina, gasta com a internet, a gente perde a vida real. A gente perde o teu amigo, teus namorados, tua família, a vida real, a natureza, né? Tem toda a verdade. razão. Tem uma pergunta aqui que mandaram para você, Opa! que muito interessante. Ó, como se tornar uma comunicadora de alto nível? Sabemos que falar como você fala hoje não é por acaso. E não é só a prática. Olha que legal, hein? Quais as ferramentas e ajuda profissional que você indicaria para quem sonha em ser um comunicador profissional? Tem muita ferramenta, viu? Hoje em dia, a prática é uma delas, mas a principal para você comunicar bem, eu sempre falo para as pessoas, você não precisa ser um expert, você precisa dominar o assunto. A partir do momento que você domina determinado assunto, você vai virar um expert naquilo e vai falar com segurança. O principal para você ser uma boa comunicadora, um bom comunicador, né, falando para o telespectador, é você saber do que você vai falar. A primeira coisa, eu vou falar, é esse assunto. Se você não dominar o assunto, você pode ter todas as técnicas do mundo. Você não vai ser uma boa comunicadora. Primeiro assunto, né? Primeira pauta é o assunto. Segundo, você tem que ter a articulação. Você tem que articular. Você tem que falar. A gente não fala só com o som. A gente fala com os lábios, a gente fala com a mão, a gente fala com os olhos. Então, a comunicação, ela é tudo, ela não é só o som, senão você ficava só ouvindo um rádio e pronto. Para você se comunicar, é olho no olho. Então, treine isso no teu espelho. Olhe para você, olhe para quem você está conversando. Não fale com as pessoas assim, olha no olho da pessoa, sabe? Isso é muito importante, olha no olho dela, comunica com os lábios, a articulação. Não consigo ter uma boa articulação? Faz fono. Fonoaudiologia. Eu já fiz muito, comecei fazendo lá na CNT. Fono, pega uma caneta, faz exercício, você vai falar melhor. Não, é técnica, sim. Você vai fazer técnica, mas principalmente saiba o que vai falar, foque no seu entrevistado ou no teu público, né? Porque às vezes não é um entrevistado, né? Às vezes é um público que você vai falar, seja lá quem for o teu interlocutor. Foca nele e saiba do que você está falando. O resto, o treino te ajuda. Legal, ó. A gente vai ouvir de quem sabe, né? Então, é isso. Aproveitem, porque essa é de graça. E todas que vocês precisarem. Tem muitas, né? Me procurem no meu Insta também, que eu ajudo, com certeza. Legal. Então, Valquíria, deixa uma mensagem pro pessoal, o que você quiser falar. Enfim, dá um recado para quem está assistindo esse vídeo, e esse conteúdo vai chegar para muita gente. O que você quiser, fica livre. Olha,
vamos lá. Eu gosto dessas coisas de mensagem, viu? Eu tenho que umas... legal. Não sei se você me acompanha no Insta, às vezes me Sim. dá uns... Sério, às vezes me dá vontade de falar alguma coisa assim, eu penso, gente, eu vou falar. Antes de ontem mesmo você postou um, eu vi. É? Sim. Do que eu falei? Eu já nem lembro mais. Inclusive, eu cheguei em casa, minha esposa falou também. É? Você viu que a Valquíria postou? Aí, Era do pensamento. A força do pensamento. Isso, exatamente. E coincidentemente, tinha uma outra pessoa que ela seguia lá que falou a mesma coisa. Eu falei, então hoje é o dia. Não, e olha que legal, né? Essa questão do pensamento que eu tinha falado, não se deixe levar pelos pensamentos, porque eles são irreais, né? Exatamente. A tua realidade é o que está acontecendo agora. Isso. Não fica aí imaginando coisa que ela nem aconteceu e você está aí sofrendo, enfim. Exatamente. Algo assim, né? Isso, foi exatamente E ajudou tanta gente. Sabia? De ligar e dizer, puxa vida, eu tô esperando o exame de resultado de câncer e tô sofrendo, e talvez eu nem esteja, sabe? Coisas assim que a gente se martiriza porque a pessoa sofre sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum. Cria, né? Inferninhos na cabeça, exatamente. Na verdade. Mas vamos lá, vamos fazer uma coisa diferente hoje. Deixa eu falar, claro que vai sair em outras palavras, mas então o que eu tava pensando vindo pra cá, sabia? Olha que legal. Eu tava vindo pra cá, e aí até resolvi postar. Se você olhar o meu Instagram agora, vocês vão ver que no meio do caminho eu parei o carro para falar isso. Me deu vontade de falar, eu vou falar agora para vocês que não sabem ainda. Claro que outras palavras que eu falo o que vem no coração, né? Eu nunca fico treinando nada. Mas a questão de você ter medo. Que as pessoas se bloqueiam, né? Vamos falar do medo. O medo, as pessoas deixam de fazer algo importante, que talvez sejam aquilo que nós falamos da missão delas. Elas deixam de trocar um emprego, elas deixam de sair de um relacionamento, elas deixam de finalizar algum ciclo, deixam de fazer muitas coisas por conta do medo, ou de tentar algo novo, ou de competir alguma coisa por conta do medo, né? Não, o que vai acontecer? E o medo é uma escolha apenas. O medo também é uma escolha e ele é a mesma coisa que a fé. Se você parar para pensar, a fé, você não está vendo, você acredita. A fé você acredita. E o medo, você também não está vendo coisa nenhuma, você está acreditando naquilo. É verdade. Você está sofrendo, escolhendo o medo. Então você vai ter que escolher a fé ou o medo. E o medo, olha só que interessante. 365 vezes é falada uma frase na Bíblia. Não tenha medo. É verdade. Eu vi isso já, não muito tenha verdade. Medo. E aí eu fiquei pensando assim, né? Eu vi isso. É muita coincidência, que na verdade não é coincidência, né? Não, porque 365 não é o ano. Exatamente. Significa que todos os dias da nossa vida você vai ter que escolher não ter medo, é óbvio. Não vai querer ter medo, né? Você vai ter coragem, você vai ter fé, você vai acreditar e vai atrás do que você quer. É verdade. E na Bíblia inteira, 365. É impressionante. Muitas vezes, né? Não tenha medo. Porque é sinal que a gente deve ser lembrado todos os dias disso. Nossa, então fica aqui legal. minha mensagem. Não, maravilha. Agradeço demais você estar aqui com a gente. É um privilégio. Foi um prazer. E, pessoal, parabéns. Me perdoa porque tá na frente da Valquíria, que não é fácil. Ai, bem capaz, bem capaz. Você foi ótimo, meu Deus. Enfim, mas se inscreva no canal, segue. Qual que é o seu Insta? É Valquíria Melnick mesmo. Mel de abelha, N-I-K. Então, siga a Valquíria também. Siga Fala Rico no YouTube, enfim. Esse material aqui acho que foi riquíssimo, foi muito bom. E foi um prazer mesmo. Eu agradeço demais você estar aqui. Você é muito fofo. Obrigada. Você e toda a sua equipe. Um beijo para vocês. Sucesso, né? Já está sendo um sucesso. Contem comigo também, tá? Um beijo para os teus internautas também. Obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.